Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, mais uma live, nas nossas lives matinais. E hoje o tema eu vou falar para vocês sobre rótulos, rótulos dos alimentos, tá? Como ler rótulos, quais os problemas e uma questãozinha no final, né? Uma sugestão no final, tá? Bom, vamos aguardar o pessoal chegando. O Ricardo está entrando aí, tudo bem, Ricardo? Bom dia. Vamos esperar chegar um pouquinho mais de gente. Aí a gente começa. Bom, Thaís entrando, bom dia. Bom, falando, como sempre, falando do nosso tempinho, do nosso clima aqui. Tá poucas nuvens, mas tá um ventinho meio frio. E. Mas tá legal. Hoje tá bom. Acho que hoje o dia vai ficar legal. Vamos começar lembrando para quem vai assistir essa live gravada depois, de me dar os sugestões, né? Continuando com as sugestões de nome para o nosso projeto de lives e sugestões de temas também. Vai ser muito legal, muito interessante, muito importante vocês darem sugestão de tema para a gente poder continuar, né? Essas lives e falando coisas que vocês queiram saber, certo? Vanessa tá aí também. Bom, deixa eu ver que horas são. 6h34. Esperar mais um minutinho, daqui a pouco o pessoal vai chegando, vai chegando. Muito bem, muito bem. Gente, depois eu queria saber de vocês. Vocês botam nos comentários, tá? Lá embaixo. Estão gostando? Como é que tá sendo essas lives? O que vocês estão achando, tá? Dê alguma sugestão também, pode dar. Pode escrever qualquer coisa aí de sugestão. E vamos conversar, né? Bom, bom dia, Janice também. Entrou aí. Hoje o pessoal tá meio preguiçoso um pouquinho. Tá acordando mais tarde. Daqui a pouco o pessoal chega. Mas também não vão demorar muito. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho hoje sobre rótulos, rótulos de alimentos, né? Que é uma grande dúvida que as pessoas têm, porque às vezes é comprar um produto industrializado e aí tem lá um monte de informação. Primeiro que às vezes as letras são pequenininhas, né? Que não dá para ler. E, e outras vezes você não entende o que está ali, né? A gente ninguém aprendeu a ler um rótulo, né? Quem sabe ler, aprendeu sozinho ou foi pesquisar, estudar para saber. Então, às vezes tem informações confusas, tem informações com coisas que a gente não sabe o que é, aí tem que ficar procurando, pesquisando, então, e a gente não quer se dar o trabalho de fazer isso, né? Mas rótulo dos alimentos é uma coisa que você tem que estar sempre lendo, tá? Tem que passar no mercado, pegar um negocinho lá, se você for escolher, e já virar ele para trás e já dar uma olhadinha. Eu não vou falar muito sobre legislação, não vou falar muito sobre mudanças na rotulagem dos alimentos, que isso é uma discussão que tem sempre que está sempre, tá sempre na mídia, né? Mudança de rotulagem dos alimentos. Tem algumas sugestões de rotulagem dos alimentos que poderiam melhorar, mas isso tudo não é o assunto de hoje, né? Hoje eu vou falar sobre como ler o rótulo do jeito que o rótulo tá na atualmente, né? E além de como ler o rótulo, vou dar uma dica no final também. Bom, então o rótulo dos alimentos. Bom dia, Rose. Bom ver você aqui ao vivo. É, o rótulo dos alimentos, né? As informações mais importantes, elas são divididas em duas, né? Na tabela nutricional e na lista de ingredientes. Né? Falando um pouquinho da tabela nutricional, a tabela nutricional ela é uma tabela que ela vem com as informações mais básicas acerca da quantidade dos nutrientes. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que procurar é prestar atenção na tabela nutricional
é uma informação que muita gente passa batido, cara, e eu acho que ela é muito importante ali, que é a porção da referência daquela tabela, né? Então, por exemplo, quando você compra uma coisa qualquer, um pão, por exemplo, e aí vem lá, você tem que olhar a tabela para ver, todas as informações são baseadas numa fatia de 25 gramas, né? Então, se você normalmente come um sanduíche com 2 fatias, a sua informação é dobrada, né? Então você vai comer 50 gramas. Então quando você for olhar ou comparar ingredientes, você vai olhar a porção correta. Então, muitas vezes eles fazem porções menores para dizer que tem menos ingredientes. Então, vamos dar um outro exemplo. Você compra um pacote de biscoito, né? De batata frita, enfim, não sei. Aí vem lá o ingrediente, baseado numa porção de 20 gramas. Só que o pacote tem 100 gramas e você come um pacote todinho. Então você vai multiplicar aquilo que você está comendo ali na tabela nutricional, que você está vendo na tabela nutricional, por 5, né? Então é uma forma de dizer que tem poucos ingredientes, mas não tem, né? Outra coisa é... bom dia pro pessoal que está chegando. Bom dia, Ana. Carol, bom te ver aqui. E bom dia, Paty Saraiva. Então, uma outra forma de eles manipularem isso também é o seguinte, eles compararem, né, com outros produtos, e só que eles botam menos. Então, vamos supor, tem uma marca, ele dá uma tabela nutricional com uma porção baseada em 25 gramas, e uma outra marca dá aquela tabela baseada em uma porção de 20 gramas. Aí você vai olhar, vai achar que aquela outra marca tem menos, porque está parecendo menos ali, mas é menos em cima de 20 gramas, não menos em cima de 25 gramas, né? Então tem essa grande questão que você tem que ficar bem de olho, né? Com a porção nos alimentos, né? Então tem e também a comparação e o quanto que você vai comer, né? Então, porque o negócio que eu expliquei, que às vezes vem 20 gramas e você vai comer 100 gramas, né? Tá? Aí outras informações que vem na tabela nutricional. Calorias. Gente, hoje em dia, na nutrição, não vale nem... A gente aprende assim que nem a pena vale você saber as calorias que você come. Porque se alimentar, já foi descoberto, já foi comprovado, assim, que não é só uma questão de calorias. Antigamente tinha essa questão, esse paradigma assim de para você engordar, para você emagrecer, você tem que comer menos calorias do que você gasta. Ponto. É como se fosse isso, né? Então, se eu comesse menos calorias, mas comesse tudo de açúcar, né? Se eu me entupisse de açúcar e desse menos calorias do que eu gasto, também o açúcar não é um alimento saudável, né? Então, hoje em dia, a gente foca mais na qualidade dos alimentos do que na quantidade ou nas calorias, né? Se você fizer boas escolhas de alimentos, você não precisa ficar contando calorias ou se preocupando com quantas calorias ele dá. Tá? Então, hoje em dia é muito mais importante você focar na qualidade, não em calorias, apesar de ter calorias na tabela nutricional. Depois das calorias vem lá carboidratos, açúcares, gorduras, fibras, né? É muito importante, fibras, proteínas também. E dependendo do alimento vem outros ingredientes, sódio, potássio, algumas vitaminas. E aí depois vem do lado, né? De cada uma dessas vem a quantidade, normalmente em gramas, né? Então, por exemplo, numa porção de 20 gramas, tem 10 gramas de carboidrato, tem 1 grama de proteína, né? Então, normalmente vai perfazer aquela porção toda ali, completa. E do lado vem um percentual. O que é esse percentual? Esse percentual ele é baseado a gente diga assim, valor de referência diário, né? Normalmente vem VD, né? Ou seja, qual é o percentual daquela quantidade que está naquela porção daquele alimento corresponde a uma dieta padrão. Só que essa dieta padrão é uma dieta padrão de 2.000 calorias, tá? Então, por exemplo, se tiver lá 30 gramas de carboidrato
numa porção do alimento, ela vai corresponder a 10% do valor diário de ingestão de carboidrato, certo? Só que tem uma grande questão. Isso é baseado numa dieta de 2.000 calorias, né? Será que o seu gasto energético, seu gasto calórico é maior do que 2.000 ou menor do que 2.000? Você é uma pessoa sedentária que não faz tanta atividade física, então aquele percentual ali às vezes é muito para você, ou às vezes aquele percentual é pouco para você, né? Então também não se foquem muito ali no percentual diário. Você pode focar mais para comparar, né? Às vezes uma marca com outra marca. O percentual vai ser fixo, sempre em 2.000 calorias, então é mais fácil às vezes até comparar o percentual do que a quantidade em gramas, né? Mas sempre lembrando que é aquela questão da porção, né? Às vezes está ali a quantidade em gramas, mas a porção que você vai comer é muito maior do que aquilo, né? Então, isso é a tabela nutricional, a tabelinha, né? E muitas vezes também vem para confundir, porque às vezes não vem escrito em tabela, vem escrito em texto, né? Corrente, assim. Então, principalmente quando o alimento a embalagem é muito pequena, muito estreita, que não cabe botar uma tabela. E é difícil de ler, tá? Bom, bom dia pessoal que está entrando aí, Sabrina, TRH Medeiros, Mônica, está entrando muita gente agora, Gomes Rosa e a Tereza Neumann. Legal, bom. Bom, gente, então continuando, agora a lista de ingredientes. A lista de ingredientes, ela é uma coisa diferente da tabela nutricional. A lista de ingredientes, como o nome já diz, é a lista de ingredientes, que é a lista de tudo que entrou naquela embalagem, né? Naquele produto. A lista de ingredientes, ela tem uma ordem, ela sempre vem do que tem mais naquele alimento para o que tem menos naquele alimento. Então, por exemplo, bebidas líquidas, coisas líquidas, normalmente vem lá água e depois vem o segundo ingrediente. Muitas vezes, se vocês prestarem atenção, o segundo ingrediente é açúcar e não o ingrediente em si. Então, por exemplo, às vezes você compra um suco e aí o primeiro ingrediente é água, o segundo ingrediente é açúcar e o terceiro ingrediente é o suco da fruta que você está tomando. Então, ponto que você tem que prestar sempre atenção, né? A ordem dos alimentos. Outra coisa também é a enganação. Você pode comprar às vezes no mercado lá um pão integral. E aí você vai olhar que o primeiro ingrediente é farinha de trigo. E o segundo ingrediente é farinha de trigo integral. Ué, se o pão é integral, por que ele tem farinha de trigo normal? Né? Porque a nossa legislação brasileira, ela não tem ainda uma regulamentação para dizer o quanto de um produto integral tem que ter num produto integral para dizer que ele é integral, certo? Então, eu posso botar uma pitada de farinha integral e dizer que ele é integral, porque não tem uma regulamentação dizendo que para ser integral tem que ter mais de 50% do produto integral, sem transformação, né? No caso da farinha, de uma farinha integral. Então, a gente não tem essa regulamentação. Então acaba tendo isso, né? As várias enganações da indústria, tá? Outra grande questão que tem nos rótulos dos alimentos, na lista de ingredientes, é os nomes diferentes, né? Então, muitas vezes você vai ler lá que ele assim, não contém açúcar. Aí pequenininho, só para se eximir da culpa, tem escrito lá, contém açúcar próprio dos ingredientes. E o que ele quer dizer? Que ele não adicionou açúcar, mas ele colocou ingredientes que são naturalmente doces e às vezes muito doces. O que é doce? Doce é açúcar. Então às vezes eles têm uma fruta que tem muito açúcar que eles transformam para transformar como se fosse um açúcar de fruta. Quando se fala assim, não contém açúcar, na legislação brasileira não contém açúcar adicionado, açúcar branco, né? Mas você tem tantas outras coisas que contêm açúcar também. E aí a coisa mais comum que você encontra, principalmente nos líquidos, é suco concentrado de maçã. Aí você compra um suco de uva, aí vem a água, suco de uva, e no terceiro ingrediente, suco concentrado de maçã. Aí você pensa que o suco concentrado de maçã, o que a maçã está fazendo no meu suco de uva?
né? Aí você compra um suco de caju, mesma coisa. Por que uma maçã está fazendo no meu suco de caju? Porque eles pegam a maçã para dizer que é uma fruta, eles concentram o suco, concentram, até ficar como se fosse um xarope de maçã, que é açúcar da maçã, que é rico em frutose. Tá? Então, outras coisas, às vezes eles colocam xarope de glicose, xarope de milho invertido, açúcar invertido, maltose, maltodextrina. Então, isso tudo é sacarose, isso destrose, isso tudo é açúcar, são vários tipos de açúcares que são açúcares para o nosso corpo de qualquer forma, né? Engorda, faz mal, inflamam, tudo. Então, eles colocam lá, não contém açúcar, mas você tem que ler o rótulo do alimento para ver se realmente não contém açúcar com outro nome, né? Então, essa lista de ingredientes é muito importante de você prestar atenção. Outra coisa que você tem que prestar muita atenção na lista de ingredientes é se ela tem gordura vegetal hidrogenada. As gorduras vegetais a gente tem que sempre evitar, exceto as gorduras naturais dos alimentos vegetais, que são muito boas. Então, quais são as gorduras naturais ali? O azeite, né? O azeite de oliva, uma gordura de coco, uma castanha naturalmente gordurosa. Então, essas gorduras não tem problema, né? Agora, gordura vegetal, normalmente é gordura extraída de óleos vegetais, que são muito ruins, são ricos em ômega 6, que não é muito bom para a nossa saúde, o excesso de ômega 6. E muitas vezes são gorduras vegetais que são líquidas e hidrogenadas, que elas passam por processos químicos para se transformar em uma gordura sólida, né? Então, nesse processo de hidrogenação, você faz as gorduras trans e você está fazendo processos químicos, que você está ingerindo aqueles químicos também que fizeram parte daquele processo. Então, gordura vegetal hidrogenada não é muito boa. Tá? O óleo de palma é questionável também, pode ser que seja bom, razoável também, mas aí pode ser utilizado, que também é um óleo que não é tão ruim assim, mas que também é ruim. Óleo de coco pode ser utilizado também. Agora, principalmente a hidrogenada, é muito ruim, tá? Bom, outros ingredientes que vêm junto são os corantes, né? E dentro dos corantes a gente tem duas classes de corantes: os corantes artificiais e os corantes naturais. E aí, para os corantes, tem para os outros ingredientes também, mas para os corantes também eles têm esses ingredientes mais artificiais, eles têm uma nomenclatura, né? INS, tem o ES, e aí também a gente não tem como saber, né? Não adianta. Se você quiser saber muito, você tem que pesquisar e procurar para saber o que tem no rótulo do alimento. Mas você tem você tem os corantes artificiais, e tem o caramelo 4, tem a tartarazina, e você tem os corantes naturais. Então, se você tiver corantes naturais, você pode consumir, né? Então você tem a cúrcuma, por exemplo, que é um corante natural, a páprica, que é um corante natural. Então são corantes naturais que são bons, porque são naturais, né? São derivados de plantas e eles dão a cor e tudo bem, né? Agora, o problema é um corante artificial, né? De um alimento ali artificial que foi criado artificialmente. Isso pode causar problemas, principalmente possibilidade de ser cancerígeno, que alguns corantes têm, principalmente o caramelo 4. Se vocês lerem caramelo 4, fujam no caramelo 4. Tá? Bom, outra questão que a gente tem também são os edulcorantes. Então, se você olha assim, nossa, tem corante e edulcorante, são duas coisas para dar cor, não. Os edulcorantes são o nome dos ingredientes culinários que são adoçantes, para adoçar os alimentos. Tá? Então, você tem vários tipos de adoçantes, que não são os açúcares, né? Então você tem tem os piores, assim, que é sacarina, né? Que é os adoçantes mais antigos, mais tradicionais, por exemplo, né? Aspartame também, que não é muito bom. E por que eles não são muito bons? Porque eles podem causar alterações na flora intestinal, nas bactérias intestinais, que a gente chama de disbiose, e alguns têm até uma suposta possibilidade de ser cancerígeno, que não é tão comprovado assim, mas eles têm danos no nosso organismo, sim. Tá? E tem os outros mais modernos, que são os polióis, né?
Então você tem o xilitol, eritritol, maltitol. Esses são um pouco melhores, mas eles podem ser fermentados no organismo por umas bactérias não tão boas. Então você pode causar alguma alteração no organismo também, se você consumi-los muito também, né, em excesso. Assim. E tem um mais conhecido também, que é a estévia. Né? A estévia ela é um edulcorante derivado de uma planta, e que ele não é tão ruim assim, então seria um menos pior. Tem que prestar atenção porque tem alguns adoçantes que são misturados com outros, então se você tem lá sacarina e estévia, você está ingerindo a sacarina também, apesar de estar ingerindo a estévia, então também não é muito bom, certo? E outra questão também é que você está adoçando um alimento, então você também ainda está precisando consumir aquele alimento no sabor doce, né? O ideal é você perder aquela necessidade do doce na língua, no paladar, e ingerir os alimentos do sabor que eles vêm naturalmente. Tá? Bom, e aí a gente tem também depois os conservantes, né? Dentre os conservantes piores, a gente tem os nitritos e os nitratos. Né? Os nitritos e os nitratos são potencialmente cancerígenos e são mais comuns nas carnes conservadas, né? Nas carne seca, nos embutidos, né? E nos enlatados. Esses são muito ruins de consumir. Tem o benzoato também, e tem alguns outros que na maioria das vezes os conservantes são artificiais, mas tem conservantes naturais. Por exemplo, o ácido ascórbico, que é a vitamina C. A vitamina C é um conservante natural porque ela é um antioxidante, né? Então, talvez se tiver lá um ácido ascórbico, talvez seja legal, é possível de você consumir, tá? E tem outros também, tem uma lista de ingredientes. Bom, vou responder algumas perguntas aqui e depois vou dar dica, grande dica no final, tá? Bom, a V Gondinha aqui perguntou duas coisas: azeite para cozinhar, qual é o melhor? Azeite extra virgem é sempre o melhor, tá? E tem que prestar atenção que tem alguns azeites que ele vem misturado, você olha, é óleo composto, não é azeite, aí óleo composto é azeite misturado com óleo de soja, óleo comum, que é muito ruim. E é isso, e o azeite tem que ser o extra virgem, que é melhor. Se você for comprar aquele azeite, está escrito azeite, mas vem um azeite meio ralinho, assim, desconfia daquela marca, tá? Às vezes tem umas marcas também meio vagabundas, vez ou outra tem faz uma batida, né? Como é que fala? Feita pesquisa, né? Da agência de regulação para poder ver se os azeites estão cumprindo as regras, e muitos azeites às vezes não cumprem as regras. Tá? O açúcar de coco é ruim, assim, ele pode ser utilizado, mas é sempre açúcar, né? Qualquer açúcar é açúcar, então é preferível não consumir nenhum açúcar, tá? Mas pode ser utilizado em quantidade pequena, tá? Mas é açúcar, tá? Bom, e aí a grande dica que eu dou no final é o seguinte: para que você aprender rótulo, aprender a ler o rótulo, né? Ter o trabalho de ler o rótulo, se os melhores alimentos para a gente consumir são os alimentos que não têm rótulo, né? Então, consuma menos alimentos com rótulo e consuma mais alimentos sem rótulo. Quando você compra uma batata na feira, ela tem rótulo. Quando você compra um brócolis, ele tem rótulo, né? Quando você compra uma castanha, ele tem rótulo, você precisa saber os ingredientes daquilo, né? Quando você compra uma garrafa d'água, ela não precisa ter um rótulo, né? Tem porque é legislação, mas você sabe o que contém na garrafa, os ingredientes, né? Você compra uma carne, ela tem rótulo, você precisa saber os ingredientes da carne? Você não precisa saber, né? Então, consuma mais ingredientes com rótulo. Então, tô brincando aqui, mas esqueça tudo que eu falei nessa live e não consuma alimentos que tenham rótulo. E você não vai precisar fazer nada do que eu falei aqui agora nessa live. Exatamente, Rose. Consuma mais alimentos naturais, in natura, que na nossa legislação, na nossa guia alimentar brasileira, eles dão um nome muito bom, que é alimentos in natura, ou então alimentos minimamente processados, que são alimentos só cortados, embalados, assim, que não tem processamento ou adição de outros ingredientes. Alimentos in natura ou alimentos minimamente processados são os melhores alimentos para a gente ingerir. Então, esquece tudo que eu falei nessa live e ingira, compre mais alimentos naturais.
Lógico que existem alguns alimentos processados que podem ser utilizados, podem, de preferência os que têm poucos ingredientes, né? Então, se você olhar atrás a lista de ingredientes, tem dois ingredientes, tá? Tem alguns molhos, extratos de tomate, por exemplo, se vocês forem olhar, alguns importados, alguns de garrafa, que eles têm lá tomate e ácido cítrico, ácido ascórbico. Só isso, pronto, acabou. Agora tem outros que você tem lá, água, açúcar, extrato de tomate, não sei o que, conservante, aromatizante, um monte de coisa. Esse tem muito mais ingredientes. Então, alguns ingredientes, né, naturais podem ser utilizados para fazer um preparo de um alimento mais saudável e industrializado também. Mas, via de regra, menos embalagem, menos rótulo, e aí você vai estar fazendo boas escolhas. Então, como eu falei, vai focar nas calorias. Você precisa focar nas calorias? Não precisa focar nas calorias. Se você escolher os melhores alimentos, você vai estar se alimentando de uma forma mais saudável. Não, Laporte, não. Comer folha e beber água, não. Se você olhar todo o hortifruti, tem muita coisa que não é só folha e só água. Tem carnes, tem que não são no hortifruti, né? Mas tem as carnes, tem todos os legumes, todas as verduras, né? Tem os grãos, tem algumas farinhas boas, tem muita coisa, né? As frutas também, né? Eu sei que você está de brincadeira. É isso. Então, gente, falei sobre rótulos e falei sobre não usar rótulos, né? Perdi o tempo todo dessa live aqui explicando sobre rótulos para a gente, no final, não utilizar os rótulos. Então fica a dica aí para vocês, certo? Tá? De ingerir menos rótulos, mas se for ingerir alimentos que não tenham rótulos. Mas se vocês forem ler, precisar, né? Deem uma olhada no rótulo dos alimentos. Principalmente, às vezes você está na rua, não tem o que comer, você vai comprar um negócio, dá uma olhadinha ali, escolhe o que tem menos ingredientes, ou então escolhe o que tem os ingredientes que você conhece, que sabe que são bons, né? Hoje em dia tem algumas marcas que já estão sendo vendidas nos grandes mercados, que elas fazem alguns produtos industrializados, mas com bons alimentos, com bons ingredientes, mas bem saudáveis, assim, que dá para ser utilizado, né? Então tem alguns industrializados que estão sendo nessa pegada mais natural, assim, tá? Isso aí, comprar a maioria das coisas na feira, a base da alimentação da feira. É isso aí. E valeu, Laporte. E é isso, gente. Bom, se você queria saber o que vocês acharam dessa live, deixe nos comentários aí. Se tiverem mais dúvidas sobre esse tema, pode botar aí, que enquanto eu vou falando eu vou comentando, mas também posso comentar depois. Continuando pedir sugestões de nome para nossas lives matinais, certo? Sugestões de temas também, porque senão daqui a pouco o tema vai acabar e eu não vou ter mais o que falar para vocês, então eu preciso de ajuda de vocês também, tá? E é isso. Eu vou estar... Agora a próxima live é quarta-feira, né? Segunda, quarta e sexta, 6h30 da manhã. Faça um esforço para acordar mais cedo, para a gente poder ficar mais tempo aqui junto conversando, tá? E é isso, gente. Deixa eu ver que horas são aqui. 7 horas, já falei bastante. Hoje o dia tá corrido. Depois das férias, assim, a gente já volta a trabalhar hoje. Hoje tá um dia corrido. Então tem que pegar logo no batente. Espero que vocês tenham um bom dia também. Espero que vocês consigam colocar em prática essas dicas que eu dei, né? E é isso. A gente se encontra na quarta-feira, 6h30. A live fica salva, tá? Aqui no Instagram e no YouTube também. A gente joga pro YouTube. E espero que vocês também possam divulgar, tá? Divulgando o canal, né? Divulgando o YouTube também. Entrem lá no YouTube. Se inscrevam no canal no YouTube. E a gente vai para divulgar mais e mais essas informações legais para mais e mais pessoas, né? Para eles estarem sabendo aí, vai passar para quem precisa, né? Principalmente para quem precisa de informação de qualidade, certo? Bom, obrigado aí as palavras de todo mundo. Bom dia e agora eu vou. Beijo para todo mundo. Até quarta-feira, 6h30.